Olha, se você está passando por algum cenário de dificuldade na sua vida, em alguma área da sua vida, relacionamento, financeiro, emocional, saiba que esse vídeo ele é exatamente para você. E eu estava ainda assim, um conflito interno de qual vídeo, qual a mensagem que eu iria postar aqui para vocês hoje. Mas a verdade é que foi bastar tocar o interfone da minha casa de uma encomenda que eu havia comprado pela internet que me veio a inspiração para esse vídeo. Aquele efeito sonoro do interfone tocando, caiu a minha ficha e falou assim, já sei do que é o tema desse vídeo. A verdade é que quando esse produto chegou, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer. Eu falei assim, ai Deus, obrigada, porque era para ter chegado ontem e chegou hoje, mas ok. E nessa hora que tocou o interfone e eu falei essa frase, eu falei, tem algo aí. E eu acredito que Deus fala com a gente nos detalhes, nas situações que acontecem no nosso dia, durante algum momento específico, como aconteceu hoje. Eu estava em dúvida do que iria gravar, eu não tinha em mente ainda, apesar de às vezes ter ali, acho que eu vou falar sobre isso, mas eu falei, não é. Ok, 3 horas da tarde foi a hora que isso aconteceu. E, enfim, para contextualizar para vocês qual que é o teor dessa mensagem. Visto que eu falei para vocês que eu vou compartilhar reflexões, então, quando eu sentir, quando Deus falar comigo, fala sobre isso, eu vou falar. Não vai ter muito roteiro, eu vou deixar rolar conforme Deus vai falando ao meu coração. Então, vamos lá. Eu acredito que em alguma área da sua vida você está passando por um desafio. Aí é você com você agora, tá? Mas pausa esse vídeo, pega papel e caneta, porque você vai ter aplicações práticas para que você traga um nível de consciência e até um resultado melhor para você sobre esse tema. E aqui nós vamos falar sobre a importância de nós termos um memorial de lembranças para os dias desafiantes. O porquê esse memorial ele faz total diferença. Como eu falei, você vai saber qual é a área que você está passando de dificuldade aí. Qual que é a situação? Para refletir, qual que é a situação mais desafiante para você hoje? Pois é, essa situação desafiante, ela pode te levar para 2 cenários. Um cenário em que você vai dominar sobre ele, ou o cenário em que você vai ficar triste, para baixo, frustrada, com amargura dentro do seu coração. A escolha vai ser sua. Eu te falo isso porque quando eu tive crises de ansiedade, eu tive depressão, tive síndrome do pânico. Quando eu passei por todas essas questões emocionais, eu entendia uma coisa, que isso era um estado. Eu estava passando por um estado de depressão, estado de ansiedade e um estado de síndrome do pânico. E todos os estados, eles são passageiros. Então, vamos lá. Quando você coloca uma água para ferver, você coloca essa água para ferver, ela está em estado líquido. Mas conforme ela vai fervendo, ela se torna gás, ela se torna aquele ar que vai saindo. Então, o estado daquela água iniciou como líquido e depois passou no estado gasoso, ok? Até aí, a gente consegue compreender de que tudo que nós passamos na nossa vida é um estado, é uma fase. E toda fase, ela vai passar. Porém, só que nesse estado, nessa fase, vai passar se nós tivermos duas consciências, vamos falar assim. O que você vai fazer com essa situação, diante dessa situação, e como você vai lidar com isso. Então o que eu faço e como eu lido. Esses 2 níveis de consciência é o que vai determinar a forma como você vai viver essa situação. Então, lembrando que o estado de depressão, o término de relacionamento, o luto por o falecimento de uma pessoa, um quadro clínico, uma escassez financeira, tudo isso não define a sua vida inteira. Ela pode definir um estado ali, aquela fase que você está passando. Só que existe um detalhe muito importante que em todos esses cenários, lembra que eu falei no começo do vídeo que nós temos a oportunidade, Deus nos concedeu a oportunidade de dominar sobre todas elas? Então,
Se eu e você temos domínio sobre isso, por que vamos deixar com que essas situações elas sejam mais difíceis para nós? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Esse cenário que você está vivendo hoje, o quão difícil ele é para você? Aí você pode falar para mim, porque eu não consigo dormir direito, eu não consigo comer, porque eu me sinto atordoado, os meus pensamentos estão a mil, eu não consigo trabalhar direito, eu estou sobrecarregada. Ok, tudo isso é legítimo, mas eu te pergunto, como que você escolhe passar por essas situações? Vai ser você se afundando cada vez mais ou você se colocando para cima e entendendo que essa situação está aí para te ensinar algo? Eu juro que eu queria ter recebido um vídeo como esse anos atrás, porque eu teria economizado muitos anos da minha vida com frustração, com ansiedade, com depressão. Eu confesso para vocês de que tudo que eu falo aqui é porque eu vivo na minha vida. Então, todo esse cenário que eu tô falando para vocês é porque eu sei exatamente como é. Agora nós vamos para algo que é muito importante e que você precisa anotar. No livro de Lamentações, sim, capítulo 3, verso 19 ao 21, fala-se o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Porém, lembro-me também do que me pode dar esperança. Grave bem esse versículo. Você precisa lembrar de tudo que te dá esperança. Ele cita aqui o seguinte nesse verso: de que ok você lembrar das suas aflições, ok você perceber e trazer um vocabulário para o que você está sentindo, para esses desafios, mas é importante que você também traga à memória aquilo que te dá esperança. E quando ele fala lembro-me também do que pode me dar esperança, isso aqui é lembrar, é uma decisão racional e consciente. Então, existem coisas que nós precisamos fazer, que não é o outro, não é Deus. Existem coisas que Deus já nos deu a autonomia, Deus já nos deu o poder para dominar sobre elas. Então, ok, essas aflições que você está passando aí, que eu estou passando em alguma área da minha vida, é legítimo, mas eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E aí você pode falar, ok, mas como que eu vou fazer isso em meio a todo esse cenário? E é justamente isso que eu vim trazer para você, uma resposta, uma aplicação prática. Mas antes disso, trazer para vocês que toda essa nossa dedicação em mudar essa realidade, que são os nossos pensamentos, porque quando fala lembro-me, fala de os nossos pensamentos, fala daquilo que nós escolhemos trazer à nossa memória. A gente precisa compreender que para trazer essa esperança, a gente precisa alimentar a nossa mente com outros tipos de pensamentos. Porque quando nós estamos passando por problemas, temos a tendência, se não nos vigiar, da gente trazer mais problemas. Então é ficar falando do problema, ficar falando da conta, ficar falando, enfim, e acaba se tornando algo muito desgastante. Então, lembrar e trazer à memória, isso aqui é de forma consciente. Você que está assistindo esse vídeo, assim como eu, tenho que todos os dias trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então não é eu ficar chorando, não é ficar triste, a situação ela não vai mudar por causa disso. Mas o meu significado e a forma como eu vou lidar com essa situação é o que vai determinar como que eu vou seguir a minha vida. Então, eu vou mostrar para vocês algo que algum tempo atrás Deus falou para mim e que eu e meu esposo nós temos em um dos quartos daqui de casa e que faz muita diferença e que eu tenho convicção de que para você também vai fazer diferença. Porque se deu certo para mim, dá certo para as minhas pacientes, não tem como não dar para você, só se você não quiser. O nome chama Memorial de Gratidão e de Lembranças. É lindo isso, é lindo. Eu falo para vocês
porque aqui eu trouxe somente 2 folhas, né, do meu memorial, mas eu tenho no bloco de notas do celular. Eu já cheguei a pegar post-its, anotar e colar pela casa. Então essas são algumas das estratégias que eu executo, que eu faço na minha vida, para que esses momentos desafiantes não sejam maiores do que a minha esperança. Presta muita atenção nisso que eu falei. A gente não pode deixar que os desafios sejam maiores do que a nossa esperança. Nós temos fé de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então tá aqui, ó. Eu até anotei, não vai dar para mostrar para vocês, mas eu vou ler. Eu anotei o seguinte: todavia eu trago, lembro-me à minha memória aquilo, situações, milagres, livramentos, bênçãos, que me dá esperança. Então, antes de eu começar a escrever esse memorial, que é o que eu vou falar para vocês aqui, eu vou explicar na prática como isso funciona. Eu coloquei, todavia eu trago, lembro-me à minha memória aquilo, situações, milagres, livramentos e bênçãos, que me dá esperança. Fica impossível a gente manter um estado de espírito triste quando nós temos um memorial de lembranças e de gratidão. E que esse memorial, ele me tirou de cenários terríveis. Que eu falo para vocês, cenários aqueles que eu falava, não tem mais saída, eu tô não é nem mais no fundo do poço, eu tô péssima, eu já não me reconheço mais. Esse memorial, ele tem o poder de devolver para nós a alegria e a esperança, porque se nós não temos esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor, a gente vai sucumbir. Então, o contexto para você é onde você vai focar, vai expandir. Então, vamos lá, como é que funciona essa prática, essa aplicação diária? Eu vou ler para vocês um exemplo e aí você já traz a sua memória aí do que você pode anotar para te trazer como memorial de gratidão e de lembrança. Aqui foi uma situação que aconteceu com a minha irmã. Vocês vão entender. Coloquei assim: obrigada, papai, pois eu vi a tua mão zelando e cuidando da minha irmã no dia em que aconteceu o pico de estresse naquele banheiro. Eu te agradeço, pois hoje ela está conosco, com vida, saudável, com uma família próspera e abençoada. Quando a gente traz a nossa memória com intensidade, igual eu li para vocês, fica impossível o nosso estado emocional não ser alterado. Porque a verdade é que já foi comprovado cientificamente na neurociência de que a gratidão genuína, verdadeira, intencional, tem o poder de nos tirar de quadros terríveis de depressão, quadros terríveis de pânico. Por quê? Fica impossível você ler algo disso e não sentir alegria, não sentir paz. Imagina você fazendo isso recorrente, fazendo todos os dias. E aqui eu trouxe uma situação de saúde com a minha irmã, porque naquele dia eu precisava trazer à minha memória quais foram os livramentos, quais foram os milagres e as situações que Deus trabalhou em meu favor. Tem um outro que eu vou compartilhar com vocês. Obrigada, papai, por ter me encontrado perdida. Eu tenho a convicção de que tudo que eu vivi cooperou para o meu bem. E em todos os momentos, Jesus, tu estavas comigo. Eu sei porque eu vivo experiências sobrenaturais todos os dias contigo. Eu tô lendo para vocês e eu fico arrepiada, porque o poder que a nossa palavra tem, e quando nós colocamos intensidade nisso, é magnífico, é tremendo. E eu hoje falo para você, faça um teste por 7 dias. Não precisa ser mais do que isso, para você ver se você não vai sair desses cenários caóticos que você tá. Porque a gente só precisa renovar a nossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Através da mudança de pensamento. A própria Bíblia já fala isso. A Bíblia que é a nossa vida, não é só um manual, é a nossa vida que nos traz vida. Ela fala que não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas renovem-se pela transformação da vossa mente. E renovem-se, é vocês, porque Deus já está falando, Deus já declarou sobre a nossa vida, e tudo que Deus faz é através de palavras. Então é só a gente olhar a dinâmica de Deus trabalhando. Deus criou o mundo através do quê? Da palavra.
Então nós vamos o quê? Mudar o nosso estado emocional, independente do nosso cenário, independente das circunstâncias, através da palavra, através do memorial de gratidão e de lembrança. Porque sempre que vier na sua memória em querer reclamar, em falar, ai Deus, o Senhor me esqueceu. Não, peraí. Deixa eu pegar o meu memorial aqui e deixa eu trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque não, o Senhor não me abandonou. Porque o Senhor já me livrou de situações que eu nem imaginava que eu conseguiria sair. Então, nós temos o poder, está nas nossas mãos, da gente não permitir que esses cenários, eles tomem uma proporção maior. E aqui, eu não estou falando que você vai ser curado de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Não, o que eu estou falando é que o seu estado emocional, ele vai melhorar. Então, se uma pessoa que está em quadros de depressão, normalmente ela está o quê? Às vezes focando em glórias do passado, resultados bons do passado, ou porque eu poderia ter feito diferente, ela se culpa. Só que aí, imagina o seguinte, uma pessoa que está nesse cenário que eu falei aqui pra você, que se culpa, que fica triste, que fica trazendo coisas do passado, quando ela pratica o memorial de gratidão e de lembrança, o que vai ficar na memória dela? O que vai ficar na sua memória quando você estiver passando por desafios? Porque isso vai se tornar um estilo de vida. Você vai falar assim, quer saber? Eu entendo, isso faz parte de um processo, isso eu tenho que aprender isso, e eu escolho ver isso de uma forma boa. E agradece, porque o grande problema das pessoas que não renovam a mente é que elas ficam imersas por muitos anos até naquele mesmo pensamento de fracasso, no pensamento de abandono. Eu era esse tipo de pessoa. Então, eu tinha medo de ficar sozinha, eu ficava, mas e se eu ficar sozinha? Mas e se eu ficar sozinha? Só que quando eu comecei a praticar o memorial de gratidão e lembranças, eu já agradecia pelo relacionamento saudável, maduro e próspero que eu vivia, por um homem temente ao Senhor, que vivia com base na palavra, princípios e valores, que me amava, que me respeitava, ou seja, eu trazia na minha memória aquilo que me dava esperança. Então, estava passando por um período de queda financeira, de escassez financeira, é só uma fase, isso vai passar, estou aqui trabalhando, obrigado, Senhor, porque eu vejo a tua provisão diária na minha vida, porque eu tenho pão, eu tenho uma casa, Gente, fica impossível a gente continuar no mesmo cenário. Então, o tema dessa mensagem, eu tô aqui falando com vocês e meu coração tá acelerado, porque nós temos um recurso extraordinário na nossa mão para não deixar que essas situações difíceis, elas nos dominem, mas muitas pessoas não executam. Então, não basta você só ouvir esse vídeo, por favor, é por você, pela sua vida. Desliga esse vídeo e começa. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo, ou você vai me chamar lá no direct do Instagram e vai falar assim, Gé, olha, realmente você tinha razão. Eu achava que eu estava agradecendo, mas eu não estava, porque existe diferença entre a gente. Ai, Deus, mais um dia, obrigada pela minha vida, obrigada pela minha casa. É uma gratidão morna, é uma gratidão... Agora, Deus, que lindo céu, obrigada pela minha vida, obrigada porque o Senhor me deu mais um dia para eu vencer. Obrigada porque eu domino e governo sobre todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de pensar diferente no dia de hoje, de me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha a diferença que isso tem. É tremendo, não é? Então, eu sei que esse vídeo, ele talvez precisa ser compartilhado nos seus grupos de família, para as pessoas perto de você. Então, não deixe que ele pare em você, sabe? Se permita ser bênção na vida de outras pessoas também. E execute isso que eu tô te falando, porque assim como o meu estado emocional de eu sair de cenários que eu falei pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão sair. Então, em qual for a área da sua vida. Eu quero depois trazer mais pra frente pra vocês como uma melhor forma de superar o luto através desse memorial de gratidão e de lembrança. Então, por favor,
Faça isso, tá bom? É por você, ó. Um beijo no seu coração e te espero no próximo vídeo.